Imagine um mundo dividido. De um lado, aqueles que têm riqueza e poder. Do outro, aqueles que trabalham duro todos os dias, mas mal conseguem ver os frutos do seu esforço. Agora imagine alguém que decidiu olhar para essa realidade sem filtros e expor o conflito que está no coração de toda a sociedade. Esse homem foi Karl Marx, o filósofo que revelou a luta de classes e mudou a história. Karl Marx nasceu em 1818, na Alemanha, numa época de mudanças gigantescas. A Revolução Industrial transformava cidades, economias e vidas. Máquinas substituíam trabalhadores, fábricas cresciam, e a desigualdade se tornava cada vez mais visível. Marx observava com atenção e inquietação esse mundo que se modernizava, mas que deixava milhões de pessoas à margem. Desde jovem, ele se destacou pela sua inteligência e pelo seu interesse em filosofia, economia e política. Estudou direito e história, mas o que realmente capturou sua atenção foi a condição das pessoas comuns e as injustiças que via ao seu redor. Ele percebeu que os problemas sociais não eram acidentais, mas sim o resultado de estruturas profundas de poder e propriedade. Marx acreditava que toda a sociedade estava organizada em torno da produção de riqueza, e nesse processo surgiam duas classes sociais com interesses opostos. A burguesia, que são os donos dos meios de produção, terras, fábricas e o capital, e o proletariado, aqueles que dependem de vender sua força de trabalho para sobreviver. Segundo Marx, a história da humanidade pode ser entendida, em grande parte, como a história da luta entre essas classes. Cada avanço social, cada revolução, cada mudança política surge do conflito entre quem detém o poder econômico e quem busca condições mais justas. Essa visão se tornou o centro de sua obra. Em colaboração com seu amigo Friedrich Engels, Marx escreveu o Manifesto Comunista em 1848, um texto poderoso, que denunciava a exploração da classe trabalhadora e clamava por uma transformação social. No manifesto ele faz um chamado famoso: trabalhadores do mundo, uni-vos, destacando que a solidariedade entre os explorados é a chave para a mudança. Mas Marx não se limitou a denunciar injustiças. Ele também analisou profundamente como a economia molda a sociedade. Ele introduziu conceitos como a mais-valia, que explica como os trabalhadores produzem muito mais valor do que o salário que recebem. A diferença, o lucro, fica com os proprietários dos meios de produção. Essa análise ajudou a entender como a riqueza se concentra nas mãos de poucos. Ele acreditava que o capitalismo, apesar de ser um sistema capaz de criar muita riqueza e inovação, também gera, por sua própria natureza, desigualdade e exploração. Para Marx, o sistema não é neutro. Ele favorece os poderosos e mantém os trabalhadores em desvantagem. Essa visão crítica provocou debates e confrontos que duram até hoje. Você já parou para pensar como seria diferente se as riquezas fossem distribuídas de forma mais justa? Marx nos faz refletir sobre isso, questionando estruturas que muitas vezes aceitamos como naturais. Marx também estudou como os trabalhadores poderiam se organizar para lutar por seus direitos. Ele defendia a criação de sindicatos, movimentos sociais e partidos políticos que representassem os interesses da classe trabalhadora, buscando mudanças estruturais na sociedade. Para ele, apenas a ação coletiva, organizada, poderia transformar o mundo. Durante sua vida, Marx enfrentou muitas dificuldades, foi perseguido por suas ideias, e teve que viver como exilado em diversos países, muitas vezes em condições de extrema pobreza. Mesmo assim, ele nunca parou de escrever e estudar, comprometido com sua análise crítica do mundo ao seu redor. A influência de Marx atravessou séculos, suas ideias inspiraram movimentos políticos, revoluções e debates sobre justiça social em todo o planeta. Embora alguns regimes que se disseram marxistas tenham se desviado completamente de suas propostas originais, sua análise sobre desigualdade, exploração e luta de classes continua extremamente relevante. Marx também nos lembra que mudanças significativas não acontecem de forma automática. Elas exigem consciência, organização e a coragem de questionar estruturas que parecem inquebráveis. Ele nos ensina a olhar para além do superficial, a entender os mecanismos que moldam a economia, a política e as nossas vidas. Mesmo hoje, em tempos de crises econômicas, de uma concentração de riqueza cada vez maior e de debates acalorados sobre desigualdade, as ideias de Marx continuam provocando reflexão. Ele nos desafia a pensar: como podemos construir um mundo mais justo? É possível conciliar crescimento econômico com igualdade social? Marx nos mostra que a história não é feita apenas por reis, presidentes ou generais. Ela é feita principalmente pelas lutas, pelos esforços e pelas conquistas de pessoas comuns, que buscam melhores condições de vida. Sua mensagem é clara: compreender a sociedade é o primeiro e mais importante passo para transformá-la.
No nosso próximo vídeo, vamos explorar como as ideias de Marx influenciaram movimentos sociais, revoluções e a organização política em diversos países ao redor do mundo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aí no canal. Deixe seu comentário dizendo como você enxerga a luta de classes hoje. Curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos episódios sobre os pensadores que mudaram a história. Muito obrigado e até a próxima.